David Cronenberg se destacou entre inúmeros diretores de terror dos anos 80 por conta do cinema inventivo, lotado de sexualidade e body horror que ele trouxe para a mesa. Apesar de ter explorado outros temas e gêneros que fogem do terror e ficção científica, o impacto dele na indústria foi tão grande que é possível ver o nome dele em diversas listas de melhores diretores de horror de todos os tempos. Ainda não vi o filme novo dele, o Crimes of the Future, mas eu sei que ele voltou à velha forma. Durante a ausência dele, teve esse ressurgimento no gênero do terror, com essas obras revisionistas que apelam para temáticas bastante humanas, que é uma coisa que o Cronenberg faz desde sempre. E na ausência de um mestre, tivemos o filho dele, o Brandon Cronenberg, que vem de uma carreira pautada em comparações com o pai dele, né? Tanto da crítica especializada quanto do público em geral. Essas comparações não são infundadas, tendo em vista que o Cronenberguinho tira muitas das suas inspirações do próprio pai. O body horror, o surrealismo e reflexões profundas sobre temas humanos são o que a gente encontra nas obras desse rapaz. Hoje vamos analisar os dois longas do Brandon Cronenberg como raramente os críticos fazem, como um cineasta em si, e não apenas comparando ele com o pai dele. Será que ele consegue deixar uma marca também? Vamos conversar. Antiviral tem os córneos de um projeto independente autoral, uma ideia que explora a condição humana de um ponto de vista bem cínico e até pessimista em alguns momentos. Desde o início da rodagem fica claro que o orçamento do filme não é dos maiores, e geralmente quando isso acontece o cineasta tenta compensar em outros aspectos. Dito isso, o Antiviral não precisa de um orçamento grande para mostrar que veio, muito pelo contrário. Muitos dos seus conceitos se expandem de uma maneira tão natural que, ainda que a estranheza do visual do filme ainda esteja ali, parece que ela simplesmente faz parte desse mundo que o Brandon Cronenberg criou. Nesse filme a gente acompanha o Sid, ele é um homem que trabalha em uma clínica especializada em doenças de celebridades. Os fãs chegam querendo ter a mesma doença que seus ídolos, como uma maneira de se sentir mais próximos deles. E o Sid é um dos responsáveis por coletar, sintetizar e aplicar as doenças nos clientes da clínica. Antiviral usa as metáforas dele à flor da pele e com muito orgulho. Ele não esconde as próprias críticas atrás de camadas e camadas de história para que o público analise. Não, muito pelo contrário. Ele mostra desde o início que a sua crítica é voltada ao culto à personalidade e ele extrapola esse conceito durante o filme inteiro. O mundo do Antiviral é quase uma obra surrealista por si só. A gente tem clínicas que vendem doenças de famosos, temos um açougue que comercializa partes de corpos de famosos clonadas, seja para consumo, sim, comer, ou qualquer outra coisa que a sua mente pode estar pensando, com filas e filas de fãs tentando se sentir mais próximos de seus ídolos. A narrativa de Antiviral é lenta, com um protagonista calado e que parece não ser a melhor pessoa do mundo. Afinal, ele mesmo é responsável por roubar essas doenças da clínica e vender no mercado clandestino. Como os funcionários da clínica são revistados todos os dias para o mercado garantir que os seus negócios milionários não estão sendo roubados, o Sid precisa injetar as doenças em si mesmo muitas vezes para conseguir passar pela segurança, demonstrando que a ganância do personagem vai além do seu próprio bem-estar, tendo em vista que algumas dessas doenças podem carregar um risco enorme para a vida do portador. É nesse cenário que o Sid se desenvolve como personagem. Depois de injetar uma doença rara, mortal e aparentemente sem cura, o relógio do Sid começa a correr. É angustiante ver o protagonista se pôr em situações que podem ou não ajudar ele, enquanto a gente vê o corpo dele ficar cada vez mais fraco. O Caleb Landry Jones entrega uma performance incrível que faz a gente acompanhar a queda do Sid, ainda que a gente não tenha os sentimentos mais positivos por ele. O que na real é muito bom, porque nenhum outro personagem tem tanto tempo de tela quanto o protagonista, o que torna difícil extrair performances boas de todo mundo. Talvez o Malcolm McDowell mande um pouco melhor que os outros no pouco tempo de tela que ele tem. Eu espero muito ver o Landry Jones em mais projetos, sem ser em papéis tão secundários quanto que ele tem em Corra, do Jordan Peele. Durante pouco mais de 110 minutos, Cronenberg nos apresenta um mundo novo e perturbador que passa pelo surrealismo conhecido das obras do pai dele e flerta muito com body horror, sem deixar que isso se torne uma característica principal do projeto. O Antiviral não precisa de todo sangue e nojeira para ser perturbador, mas quando ele faz, é incrível. No fim das contas, o Antiviral passou por 2012 quase calado.
Ele foi bem em festivais, mas ele ficou um pouco escondido do público em geral. O que é uma pena, porque eu acho que se esse filme tivesse saído alguns anos pra frente, durante essa renascença de terror que a gente está vivendo, ele poderia até ser considerado um novo clássico ao invés de só um filme cult divisivo como ele é visto hoje. Eu vi esse filme pela primeira vez em 2016, 4 anos depois que ele foi lançado. E eu vou te falar uma coisa, esperar mais 4 anos para o próximo filme do Brandon Cronenberg foi muito bom, porque eu sinto que eu evoluí como audiência da mesma maneira que ele evoluiu como diretor e nos entregou uma obra-prima. É bom começar dizendo algumas coisas sobre Possessor. Eu acho que, para um bom entendimento da história como um todo, você precisa ver o filme mais de uma vez. E também é bom dizer que Possessor é um filme muito esquisito, com uma atmosfera muito incômoda, que em todas as cenas parece que tem algo errado, por mais simples que a cena seja. Mas foi esse sentimento que fez eu me apaixonar pelo filme. O Possessor ele quebra inúmeros paradigmas sobre o que esperamos em filmes do gênero, principalmente em relação a personagens e até atores também. Para começar, o filme praticamente muda de protagonista na metade. Um personagem que parecia que ia ter uma importância menor, na verdade acaba tendo uma importância bem maior. Mas eu tô me adiantando. Possessor segue Voz, que é uma mulher que trabalha em uma agência ultra secreta que possui o corpo de outras pessoas através de uma máquina para realizar assassinatos sem deixar rastros de sua existência. E a Voz ela é a assassina principal dessa agência e precisa se preparar para um próximo trabalho enquanto ela tenta balancear esse trabalho com a vida dela em casa. A criação de mundo é um aspecto muito grande dos longas do Brandon Cronenberg, um aspecto que eu sinceramente espero que ele mantenha para os próximos trabalhos dele. Possessor abre com essa tecnologia que poderia muito bem ser tema de um episódio de Black Mirror e avança ainda mais os conceitos científicos e sociais da vida no mundo de Possessor. Um dos protagonistas, o Colin, trabalha em uma empresa que secretamente minera dados e informações do público, observando eles através das câmeras dos seus dispositivos para saber do que eles gostam. Parecido um pouco com aquelas propagandas que aparecem no Instagram assim que a gente pensa em alguma coisa que a gente quer. O filme ele não se aprofunda muito na questão da moralidade entre os empregos dos dois protagonistas, mas ele se aprofunda na moralidade pessoal de cada um deles. Enquanto a Voz trabalha roubando corpos de pessoas para realizar os assassinatos, ela precisa decorar e reproduzir os maneirismos de cada indivíduo que ela possui. Isso inclui ter um conhecimento profundo sobre a vida de cada uma dessas pessoas, o que tira eles da alcunha de desconhecidos para ela. Ela precisa arruinar as vidas de pessoas diariamente e voltar para casa para o filho e para o marido dela, onde ela mesma precisa treinar os próprios maneirismos, como se a humanidade estivesse escapando entre os dedos dela e ela não soubesse mais quem ela é. Enquanto isso, a gente tem o Colin, que tem um passado pesado envolvendo drogas e tenta pôr tudo isso para trás com um cargo pequeno na empresa do próprio sogro. A moralidade na história do Colin é destrinchada através do passado dele, até onde é tão imoral espionar e enganar as pessoas para impressionar um sogro que te odeia, quanto seu passado criminoso também era imoral. Possessor, em sua essência, é um filme sobre identidade, mais especificamente sobre a perda dela, seja nos pequenos gestos que a gente reproduz todos os dias como uma forma de enganar os outros ou a nós mesmos, quanto a perda de identidade mais literal, no caso da Voz, que começa a perder o controle do corpo do Colin com o passar do tempo, e se vê uma coadjuvante na própria história dela. O surrealismo é um dos principais responsáveis pelo terror de Possessor funcionar tão bem. É aqui que o Brandon Cronenberg mostra o quanto o trabalho dele é uma versão moderna das propostas que o pai dele tinha no passado, se mantendo diferente o suficiente para que a gente consiga identificar as assinaturas autorais dele. O body horror tá ali, grotesco como sempre, mas ele é utilizado de uma forma diferente. Os efeitos práticos são incríveis e é possível ver a evolução do Brandon como cineasta. Os ângulos de câmera, as tomadas aéreas, as sequências surreais, a violência extrema, tudo isso é empregado em prol da narrativa. Não tem nada sobrando aqui. Andrea Riseborough e o Christopher Abbott interpretam os dois protagonistas, eles são complexos, são cheios de nuances e precisam utilizar os maneirismos um do outro de forma inteligente. E os dois tiram isso de letra, as atuações deles são fantásticas. Vale deixar uma menção honrosa também pro filme Mandy, onde a Andrea Riseborough interpreta o personagem Título, que é um filme do Nicolas Cage. Baita filme. No fim, Possessor serve como um atestado de que o Brandon Cronenberg é um dos grandes nomes do terror moderno, ainda que ele tenha ficado escondido atrás de outros nomes que ganharam muito público, como o Robert Eggers ou o próprio Ari Aster, do Hereditário. E eu fico muito curioso para ver o que o Brandon Cronenberg vai nos trazer no futuro. E, sinceramente,
Se eu fosse o David Cronenberg, eu estaria muito orgulhoso da minha cria. Mas espera aí, não vai embora agora não. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, considera compartilhar. Esse tipo de vídeo é um tipo de conteúdo que eu quero muito trazer mais pro canal, só que normalmente ele não tem uma retenção tão boa quanto outros vídeos. Então eu agradeceria muito se você compartilhasse para alguém que você sabe que gosta de terror. Quero agradecer muito por você ter me acompanhado nesse vídeo até aqui e até a próxima.